Paraíso terrestre. A construção do paraíso terrestre. Isso é o que Meishu-sama nos confiou. Isso é o que almejamos todos os dias. É por isso que nos tornamos seguidores de Meishu-sama. Agora, vocês sabem o que significa paraíso terrestre? Vocês acham que isso significa transformar este mundo terreno em um lugar melhor? Em um mundo melhor? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza do que vem a ser o significado do paraíso terrestre para Meishu-sama? Na sociedade, muitas pessoas falam a respeito disso. Criar um mundo melhor. Algum de vocês consegue me dizer a diferença fundamental entre essa criação de um mundo melhor e a construção do paraíso terrestre de Meishu-sama? Vocês conseguem? Meishu-sama diz o seguinte: no juízo final, pecadores de pecados graves perecerão e pecadores de pecados não tão graves serão salvos. Aqueles que acreditam nisso alcançarão a vida eterna e sobreviverão como habitantes do paraíso terrestre que está por vir. Repito, no juízo final, pecadores de pecados graves perecerão e pecadores de pecados não tão graves serão salvos. Aqueles que acreditam nisso alcançarão a vida eterna e sobreviverão como habitantes do paraíso terrestre que está por vir. Será que alguém consegue entender o significado da expressão paraíso terrestre nessas sagradas palavras? Meishu-sama está dizendo aqui que o paraíso terrestre é um lugar onde vivem aqueles que alcançaram a vida eterna. O paraíso terrestre para Meishu-sama é o lugar onde vivem aqueles que alcançaram a vida eterna. Minha pergunta para vocês é a seguinte: Meishu-sama não sobreviveu ao juízo final, alcançou a vida eterna e se tornou um habitante do paraíso terrestre? É óbvio que ele se tornou. Meishu-sama é, obviamente, um habitante do paraíso terrestre. Se assim for, o paraíso terrestre que Meishu-sama fala a respeito não é definitivamente uma referência a este mundo terreno onde vivemos agora. Afinal, Meishu-sama não está conosco aqui na Terra neste momento, não é? Essa ideia é bem inovadora, não acham? Será que não assumimos por muito tempo que o paraíso terrestre seria algo a ser construído nesta terra em que vivemos agora? Mas Meishu-sama está dizendo claramente e sem qualquer margem de erro que o paraíso terrestre é onde vivem aqueles que alcançaram a vida eterna. E qual tipo de pecadores vocês pensam que são? Vocês acham que são pecadores de pecados não tão graves que serão salvos? Será que vocês acham que não estão destinados a perecer porque seu pecado não é tão grave? Será que entre todos vocês há alguém que consegue dizer para Deus: meu pecado não é tão grave? Ou eu tenho o direito de ser salvo? Será que algum de vocês consegue dizer isso para Deus com confiança? Talvez alguns de vocês
pensem que conseguem. Mas antes de dizer qualquer coisa, considerem o que Meishu-sama diz. Meishu-sama compôs o seguinte salmo: Ó Deus, meu pecado é grave, mas vós, ó Deus, não me punistes por isso. Em vez disso, vós derramais vossas bênçãos ilimitadas sobre mim. Ó Deus, meu pecado é grave, mas vós, ó Deus, não me punistes por isso. Em vez disso, vós derramais vossas bênçãos ilimitadas sobre mim. Outro salmo. Ó Deus, se assim vos desejais, com vosso infalível amor, com vossa grandiosa misericórdia e compaixão, perdoai-me, eu, cujo corpo, família e antepassados estão repletos de muitos pecados. Ó Deus, se assim vos desejais, com vosso infalível amor, com vossa grandiosa misericórdia e compaixão, perdoai-me, eu, cujo corpo, família e antepassados estão repletos de muitos pecados. O próprio Meishu-sama está dizendo que seu pecado é grave e que ele está repleto de muitos pecados. Caso alguns de vocês pensem que é melhor do que Meishu-sama, vá em frente e diga a Deus que seu pecado não é tão grave e que você tem o direito de ser salvo. E vocês têm que prestar atenção em como Meishu-sama diz isso em suas sagradas palavras que citei há pouco. Ele não está dizendo que pecadores de pecados não tão graves alcançarão a vida eterna. Ele não está dizendo isso. Em vez disso, ele está dizendo que os pecadores de pecados graves perecerão e os pecadores de pecados não tão graves serão salvos. E que aqueles que acreditam nisso alcançarão a vida eterna. Então, será que Meishu-sama não acreditava que, já que ele era um pecador grave, estava destinado a perecer e não tinha o direito de ser salvo? Não foi por isso que ele se arrependeu e implorou o perdão de Deus por seus pecados? E não foi por isso que ele teve a permissão de alcançar a vida eterna e ser um habitante do paraíso terrestre? Quando ouvimos a frase paraíso terrestre, imediatamente pensamos a respeito do mundo fora de nós, não é? Pensamos que esta terra onde vivemos ainda está em um estado caótico e muito trabalho precisa ser feito para a vinda de um mundo ideal. Mas pensemos, nós mesmos fazemos parte da terra, não fazemos? Nós que carregamos a sensação do eu, vivemos nesta terra. Nós que carregamos a vida, vivemos nesta mesma terra. Portanto, na verdade, nós mesmos somos representantes da terra. E caso nós, a terra, nos tornemos unos com o paraíso eterno, com o céu, e alcancemos a vida eterna, será que não seria isso o que o paraíso terrestre significa para Meishu-sama? Será que Meishu-sama não conseguiu isso ao nascer de novo como um filho de Deus? Será que Meishu-sama não seria o verdadeiro protótipo do paraíso terrestre? Quando Meishu-sama disse que o paraíso terrestre precisa se expandir pelo mundo inteiro, será que na verdade ele não quis dizer que toda a humanidade
que vive nesta terra precisa se tornar uma com o paraíso eterno e nascer de novo como filhos de Deus. Será que esse não seria o verdadeiro significado da construção do paraíso terrestre? Para que toda a humanidade venha a nascer de novo como filhos de Deus? Talvez isso soe completamente diferente de como vínhamos entendendo o que seria o paraíso terrestre. Um entendimento que acreditávamos estar de acordo com o desejo de Meishu-sama. Mas tenham em mente o seguinte: Meishu-sama diz que o paraíso terrestre é um lugar onde vivem aqueles que alcançaram a vida eterna. Acho que chegou a hora de renovarmos completamente, com arrependimento, nossa compreensão do que vem a ser o paraíso terrestre para Meishu-sama. Quão afortunados somos, porque Deus preparou seu perdão para que possamos alcançar a vida eterna e nos tornarmos seus filhos. Depende de cada um de nós querer ou não aceitar esse perdão e fazer parte do paraíso terrestre. Depende de cada um de nós querer ou não propagar esse evangelho e fazer parte da construção do paraíso terrestre.